tarde, amigão síndico, começando mais um Inteligência Condominial e com essa musicão no fundo, né? Estamos aqui hoje, bater um bate-bola aqui com o meu amigo Rodão, falar sobre inundação de gás. Estou também com o Romão aqui, falar sobre segurança eletrônica em condomínios. Nosso amigo Giovanni, o humorista que vem revolucionando o mundo condominial com muito humor, muita alegria. Eu acho que daqui a pouco vai tomar até conta do programa, né, Giovanni? Porque o pessoal pede toda hora pra você falar que você é divertido, engraçado. Tiago, eu tenho até fã-clube já. Queria mandar um beijo aí pro pessoal do meu fã-clube. Começa com a minha esposa, que é a número 1. E aí vai pra minha mãe, pra minha irmã. E o pessoal da Norte Brasil, que deve estar ouvindo aí. Se não estiver ouvindo, nunca mais eu mando beijo pra eles também. Que é um fã-clube de segunda esse daí. Você não vai mandar nem um beijo pro seu patrão, não? Não, ele não merece não. Ele é argentino, né? O pessoal argentino não merece muito carinho, não. Rapaz, Rodão, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui hoje. Como é que tá as coisas? Tudo bem, Thiago? Boa tarde. E aí eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para que a gente possa trocar uma ideia aí e de repente esclarecer algumas dúvidas dos nossos colegas síndicos. Igual eu tava conversando no bastidor, ontem eu fiz uma pesquisa e fiquei até um pouco assustado porque não se fala tanto disso, né? Fala mais sobre a geração de água, né? E gás é uma coisa importante, questão da segurança que eu tava falando também, vamos debater um pouco isso aqui, né? Daqui a pouco a gente troca uma ideia, fala mais sobre isso, seja bem-vindo aí, pode sempre estar aberto, o cara que é especialista nessa área aqui em Brasília, né? Fala, meu amigo Ramon, tudo bom, cara? Como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Muito boa tarde, Samambaia. Bom demais, Ramon. Ramon, você é da... Eu participo, eu tenho a honra de servir enquanto gestor comercial o Grupo Life. O Grupo Life é uma empresa de segurança do Distrito Federal desde 1968. A história é longa. Bom, Giovanni, acho que pode ser contratado como um fixo, né? Voz bonita, né? A gente tava precisando de um locutor mesmo, de qualidade. Eu acho que achamos, né, Thiago? Eu não sei, eu acho que daí é uma crítica à minha pessoa, né? Ah, imagina. Eu acho que foi uma indireta. Tudo bem, mas que for pra somar, que venha, né? Não tem isso comigo, não. Tem espaço pra todo mundo aqui. Juntos somos mais fortes, sempre. Aí tá vendo? Juntos e Shalonal. É isso aí. Vamos lá, né, Rodão? Vamos lá. Que nome diferente, Rodão, né? Bom, meu nome tem uma história, né? Nada é por acaso, né? Primeiro, meu nome é Roldão Neto. Então, Roldão Malaquias Nunes Neto. É uma herança do meu avô, que é vivo. E eu costumo contar uma historinha sobre meu nome. O que acontece? Os pais dos meus avós não são do Brasil, né? Vieram de fora ali, tem uma misturazinha. Então tem aquele pezinho ali na Bahia, né? Local de entrada do Brasil. E a história diz que era para ter sido registrado meu avô como Roldan. Algo mais francês, né? Só que lá na Bahia, o tabelião deu um jeitinho, né? O negócio ficar certinho. Então o escriturário registrou como Roldão. E colocou um AOTIL no final, deixou o negócio bem brasileiro. E, enfim, é um nome até que, quando eu era criança, tinha uma marcação assim um pouco meio negativa, né? As crianças sempre pegavam no pé. Hoje, como adulto, é um nome que faz a diferença porque todo mundo lembra, né? Ouviu uma vez, não esquece isso aí mais. é diferente mesmo. O que você achou dessa história, Giovanni? Não, eu pensei que alguém tinha tomado um roldão na família dele. Caiu e engravidou por acidente. Foi quase isso. Esse Giovanni não deixa passar nada, né? Então vamos lá, o que interessa, né? O tema de hoje aqui, nossa conversa é indenização de gás, né? Você que trabalha muitos anos nesse segmento. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que um condomínio deve fazer essa indenização de gás? Quais os motivos que levam o condomínio a tomar essa ação, né? Então, Thiago, a individualização de gás, ela vem para facilitar a gestão, principalmente do síndico, e para evitar incoerências de uso, né? Quando a gente fala uma incoerência de uso, é o seguinte: às vezes você tem no mesmo condomínio habitacional, você tem famílias com 2, 3, 4 pessoas, ou até mais, e você tem famílias que podem ser individuais, né? Às vezes uma pessoa e um pet, às vezes um casal, e aí quando o condomínio tem essa conta rateada, fica injusto, né? Então você imagina que uma pessoa que às vezes não tem utilização do produto tem que pagar por ele, e uma outra pessoa que utiliza com muita frequência paga o mesmo valor em tarifa de condomínio. Então essa injustiça ela tem que ser combatida. A gente tem que olhar isso com carinho, né? Para que ninguém fique aí injustiçado dentro do condomínio. Segundo, esse valor, quando ele é retirado do orçamento do condomínio, ele barateia aí o custo da taxa condominial e facilita para o síndico a gestão. Por quê? Quando você individualiza, a responsabilidade é da empresa gestora, como uma concessionária de água ou de luz. Então a relação é entre o consumidor final e a empresa que fornece o produto. Não tem intervenção direta do síndico. Isso facilita muito o trabalho. Você vai ter ali o serviço de medição, você vai ter
o corte, a religação, a troca de titularidade, tudo isso facilitada entre o canal direto, né, entre o consumidor final e a empresa fornecedora. É interessante. Ramon, você mora em condomínio? Moro em condomínio vertical, porque nós temos alguns tipos, né? O vertical, horizontal, o vértice horizontal. Brasília é muito mesclada. Legal. Lá no seu condomínio é individualizado o gás ou não? Não, na verdade, como eu moro em Vicente Pires, e alguns condomínios de Vicente Pires não tiveram a dedicação, né, de engenharia e tal, o nosso condomínio ele não foi feito, digamos assim, dentro das normas devidas. Então não existia a individualização, tá um pouco de gás, o gás ainda é no botijão, e da água a ideia está sendo agora discutida. Perfeito. Hoje a gente também procura orientar com relação ao uso do botijão e é diferente, e a segurança é diferente. Então o ideal, se o seu condomínio tiver mais do que 3 pavimentos, é que ele passe por essa adequação. Realmente eu espero que o nosso síndico, o Antônio, esteja ouvindo a rádio aí agora, porque se trata não apenas de uma questão de blindagem condominial, mas é andar realmente dentro das normas e prerrogativas legislativas, né? Segurança acima de tudo. Acima de tudo. Lá em casa também é de 3 andares, mas é o botijão. É um em cima do outro que a gente vai empilhando. Geralmente a gente pega dos vizinhos lá que quando não estão em casa não estão usando, né? E já que não está usando, vai lá para casa que a gente usa muito gás, é muito menino para cuidar, muita boca para alimentar, então a gente pega uns gás lá, dando mole. O Rodão, e dentro desse tema, existe alguma legislação que fala sobre isso? Com relação ao gás encanado, sim, que é a norma número 5 do Corpo de Bombeiros, com relação à edificação com 4 pavimentos, né? Agora, com relação à individualização, ainda não é um tema que é legislado diretamente. Mas o que ocorre hoje em Brasília? Brasília ela tem um perfil, e a gente discutiu isso ali fora um pouquinho, né? De modernização. Então, os novos condomínios que estão nascendo aí de um tempo para cá, eu acredito aí de 5 anos para cá, eles já estão nascendo com esse perfil individual. Então, o porquê disso, né? Exatamente para facilitar essa gestão do condomínio. Hoje o custo de vida em Brasília é muito alto, e aí quando você tem uma taxa de condomínio alta, isso não é atrativo para a venda do imóvel. Então as empresas construtoras já se preocupam com essa parte, então já vem fazendo, se antecipando aí uma possível legislação que vai vir a encontro dessa necessidade. Na verdade, quando a gente fala em individualização, a gente passa a obrigação de que é de direito, né? Que é o morador que tem que pagar isso. Correto. Na verdade, porque muitas vezes você, né, outras pessoas estão pagando pelo consumo de outro. Por exemplo, eu morava na época, duas pessoas pagavam mixaria de gás, né? E às vezes outra pessoa, tinha 4, 5 pessoas, pagava um valor mais alto porque era individualizado. Quando não é, acaba que todo mundo paga pelo bolo, né? Um paga pelo outro, né? Exato, o rateio fica igual para todas as famílias, né? E aí é um custo injusto. Giovanni, lá no teu condomínio já tem individualização de gás já? Não, na verdade tá faltando gás lá, porque a gente tá roubando os botijão lá, dando mole, né? Os botijão dá para vender aí no Mercado Negro, na Feira do Rolo. Quem não conhece a Feira do Rolo, amanhã às 9 ali na 421. Eu vou estar vendendo os botijão lá também, Thiago. Ramon, cuidado, você não vai roubar o teu botijão lá, hein? Rapaz, aqui não, aqui tem segurança sempre. Eu trabalho com segurança, né? Eu tenho talento para roubar até com segurança. Vou dar uma dica pro Giovanni aí, para ele tomar cuidado, que o pessoal, às vezes, que tem o botijão de casa doméstico, quando o botijão chega no finzinho, e eu acredito que seja a prática dele, né, já que a família é grande, resolve dar aquela deitadinha no botijão, né, na hora de preparar o arroz ali, o gás acaba. E assim, isso é arriscado, é perigoso, porque o que sai ali nem sempre é o gás, o GLP, né, o gás de cozinha. O que pode sair ali é uma oleína, que é um resto que ficou ali dentro do botijão, e é algo que pode trazer risco para quem está fazendo ali a refeição. Então o gás acabou, suspende o uso, solicita aí pro Chicão do Gás aí, e ele vai entregar para você lá um bujão cheio, viu? Tá, mas imagina acabar o gás no final de semana que você tá recebendo visita. O que é mais perigoso? Deitar o botijão ou deixar aquela cambada com fome? Rapaz, eu não vou arriscar, amigo. Arrisca, viu? Melhor você deixar o pessoal com fome. Não, se explodir já resolve metade dos meus problemas também, né? E ninguém mais vai almoçar lá. Rodão, vamos lá então. Como é que funciona dentro do condomínio? Tem que ter uma assembleia para aprovar essa individualização? Como é que é esse trâmite aí? Então, a partir do momento em que é ventilada essa possibilidade de individualização do gás, né? E que o prédio está apto a receber esse serviço, o síndico deve chamar uma assembleia, né? E aí nessa assembleia faz a votação para que se entre esse serviço no condomínio. E a empresa responsável, ela vai pegar essa ata
e vai usar como base para iniciar o processo. Aí o processo ele é simples, ele segue algumas etapas, né? É feita uma vistoria no condomínio e verificado se os medidores estão de acordo, se os reguladores de pressão, também é importante para o síndico ter essa atenção, tá? Que fica ali junto com o medidor de gás, está dentro do prazo de validade, então essa peça ela vence, ela tem prazo de validade de 5 anos a partir da fabricação. Então o síndico tem que ter essa atenção, provavelmente a empresa que vai fazer a vistoria vai orientá-lo com relação à validade, caso ela esteja dentro do prazo está ok, ou caso ela tenha que ser substituída, ele vai passar essa informação para que o síndico tome a providência. Estando tudo dentro do conforme, aí a gente passa para o segundo passo, que é a abertura do processo de individualização virtual. Ou seja, aquele condomínio entra no sistema da empresa de fornecimento e aí cada morador vai entrar no site, vai se cadastrar ali de forma individual, os dados são secretos, sigilosos, é de uso dele, ele faz tudo por ali, ele localiza o condomínio, localiza a unidade dele habitacional, insere os dados e em 48 horas o serviço vai estar como logado. E aí quando todo o condomínio concluir essa fase, o síndico dá o ok para a empresa fornecedora e a empresa fornecedora começa a fazer a tarifação do gás a partir da primeira leitura após o ok do síndico. Então vamos lá, o primeiro processo convoca uma assembleia, lembrando que isso é maioria simples, né? Para votação. Maioria né? simples, Aprovou. correto. Aí vai ter essa vistoria, que vai analisar a canalização, essas coisas todas, né? Correto. Como é que funciona o trâmite de colocar o relógio? Vai ser na unidade, tem um local separado? Essa parte de custo para colocar o relógio individual, é a operadora de gás que fornece, cobre isso ou o condomínio tem que pagar por isso? Bom, vamos lá. Tem dois caminhos. Primeiro, você já tem o condomínio que ele é preparado para individualização. Então, nós temos muitos casos. Aqui em Samambaia, por exemplo, há 2 semanas atrás aí, eu peguei um condomínio que tinha uma situação parecida, mas ele já tinha o sistema preparado, mas ele funcionava em sistema de rateio. Nesse caso é bem simples. Você só faz a assembleia, é feita a aprovação e aí se segue por processo de individualização sem custos. O custo já foi arcado pela construtora lá no início. Vamos para o segundo caminho, que é um condomínio que não tem a previsão, tá? Normalmente, quando ele já tem a previsão, ele vai estar ali na área técnica do condomínio, aquele corredor que você tem ali a instalação de água, a instalação de luz, a parte de internet e telefonia. Então, ali você tem as separações e cada um no seu caminho, né? Quando o condomínio não tem essa previsão, aí tem que ser feito um levantamento de custos. E aí, normalmente, a empresa fornecedora, ela não entra com 100% do custo, e também o condomínio não entra com 100% do custo. Você faz uma parceria aí e alguns equipamentos entram em formato de comodato. Então a empresa empresta uma parte desse equipamento e arca com parte disso e o condomínio entra com outra parte, normalmente a parte civil. E os medidores, eles são adquiridos pelos moradores, porque esse medidor ele é da unidade. Então a empresa não entrega esse aparelho para o morador. É porque ele acaba sendo só uma adaptação, porque o gás já sobe para a unidade, né? Exatamente. Então você aproveita a canalização, aproveita tudo, né? Dependendo da unidade de consumo, não é tão simples. Às vezes você tem que fazer uma nova tubulação. Porque a tubulação ela vem da prumada e ela vem pela parede. Então, às vezes você não consegue puxar ela para o corredor técnico para que você volte ela para a cozinha. Então ela tem que voltar, passar pelo medidor e voltar para a cozinha. E aí você tem que fazer um trabalho externo do prédio. E aí para os medidores ficarem na parte inferior, enfim, tem que ser estudado cada prédio, cada caso é um caso. Mas não é impossível. Todo caso ele tem solução e todo condomínio é possível ser feito sem individualização do gás. Ô Rodão, eu tenho um teste aqui para saber se você é bom mesmo. Vamos lá. Quando a gente quer fazer um gato numa luz, a gente pega uma extensão e puxa para nossa casa do vizinho. Correto. Quando a gente quer fazer um gato na água, uma mangueira, um T ali no cano do vizinho, também tem como roubar água, assim como de telefone também a gente puxa um fiozinho. Tudo bem que o dono da linha vai ficar ouvindo essa conversa, mas tem como fazer esse gato. No gás, como é que faz o gato? Rapaz, no gás eu vou ser franco com você, cara. Não conheço, não sei quem faz e espero que você não tente. É um produto muito perigoso. Aí outro produto para eu patentear, Thiago. Eu sou cheio das ideias mesmo, irmão. Mas eu acho que o gás é difícil porque vai feder, né, cara? Não, é outro tipo de gás, Thiago. Não é esse seu não, cara. Rodão, e qual é a média de preço para a implantação de um sistema desse? Olha, o preço ele varia muito. Mas eu vou dar um preço aqui de um que ocorreu... De média, mais ou menos. De um que ocorreu aí, uma unidade habitacional, que ocorreu e que teve que sair do zero, né? Então ela foi implementada do zero. Ela tinha o gás encanado já e não pôde ser aproveitada a tubulação. E aí o custo médio, ele variou aí entre 3.500 e 4.500 nesse condomínio especificamente. Não é caro porque vai ratear para os moradores, né? E você ainda pode parcelar, Não, mas né? esse custo por unidade 3.500 por unidade? Por unidade. Mas esse caso é muito específico.
ele não tinha condições de puxar a tubulação antiga. Entendi. Então foi feito Teve que tudo refazer novo, tudo, né? Teve que ser refeito algumas reformas nas unidades para receber essa tubulação. Então, assim, é muito específico. E cada caso é um caso Cada mesmo, caso né? é um caso. Não dá para eu te dar Um aqui padrão, um preço né? específico para cada coisa. Pode ser que tenha um custo muito baixo ou um custo muito elevado, vai depender do tipo de moradia ou do tipo de condomínio que você está habitando. Essas tubulações ainda são feitas no cobre ou já são feitas no aço carbono Schedule 40? Como é que funciona hoje em dia? Hoje- Eu pergunto porque eu venho da área de engenharia, Claro. de grandes empresas, mando inclusive um abraço aí para todos aí da área de engenharia, tenho diversos amigos lá. E nós fizemos diversos prédios no Distrito Federal, pelas empresas que passei, ainda em cobre. E estava entrando o aço carbono. Então, hoje em dia, como é feito? Então, hoje nós temos um produto moderno, que é o MIT, que é conhecido dessa maneira, isso. E simplificando, é um tubo multicamada. Então, ele é PET, uma camada de cobre e uma camada de Flexível, PET. Ele é flexível. Bacana. Ele tem uma durabilidade, assim, fantástica. Ele externo, ele tem uma garantia de 50 anos. Mas externo pode durar até mais do que isso. Externo é 50 e interno mais que isso. Mais do que isso. Então, assim, é uma tubulação que basicamente tem uma durabilidade aí que não dá para se calcular. Então, é muito melhor do que o cobre. É muito mais fácil de trabalhar, é muito mais barata até hoje, por questão do custo-benefício. E a ela facilita manutenção? muito o trabalho da engenharia. Aí. A manutenção também, né? Manutenção, em todos os sentidos, é muito melhor de trabalhar do que o cobre. É muito bacana, Tiago, se você me permite a palavra, nós do Grupo Life, pensando sempre no conforto e na segurança de todos nós, né? Porque não é vendido um produto, nós apenas solucionamos problemas. Nós estamos desenvolvendo algo, e é interessante ter te encontrado aqui hoje, Rodolfo, porque o gás realmente é algo que traz muitos acidentes e incidentes dentro das residências, né? E nós estamos em parceria com uma turma de alunos fantásticos lá do Senai, lá do Gama. Um abraço aí para o Bruno e para a sua turma. Eles desenvolveram, os alunos, um projeto de escola. Desenvolveram um produto que é vinculado com um aplicativo de celular, tá? Denominado Safe Gas, né? O projeto deles. E depois eu quero até falar mais com você a respeito disso, porque eu não tenho o teu know-how, né? Para quem sabe fazermos aí um bem bolado no propósito primordial de levar segurança aí a todos os moradores de condomínios de Brasília e do Brasil. Isso é importante. Giovanni, e eu achava que o Iwati era uma banda, cara. Não, eu tô ouvindo isso agora. mas voltando aí à questão da tubulação, eu prefiro a tubulação de cobre, não por ser uma pessoa antiquada, mas é porque para vender é mais barato, é melhor, mais fácil. Tá R$11,50 o quilo do cobre. É complicado, hein, ou não? E um tubo custa 25, então ainda você está tomando prejuízo aí na... Olha, tá vendo? Mas aí eu tenho que vender no mercado negro. É igual o pessoal que roubou o ouro lá no aeroporto de São Paulo. Eles não vão conseguir vender, eles vão ter que ir ali para a rodoviária do Plano, procurar aqueles carinha com a camisetinha lá, compra e vende ouro. Porque não tem onde vender 750 quilos de ouro, não. É verdade. O Ramon, tem alguma pergunta aí pro nosso amigo Rodão? Na verdade, não é bem uma pergunta, cara. Na verdade, eu enquanto cidadão, né, tirando o crachá aqui da empresa qual eu represento aqui hoje, eu tenho uns parabéns para dar a você pelo seu trabalho, porque verdadeiramente nos condomínios isso é um problema grave. E as pessoas, é interessante, porque quando vaza água, esgoto, a pessoa vê e ela toma atitude. Quando vaza gás, só se sabe depois que sente o cheiro, né? E aí, no caso de qualquer fagulha, a fagulha pode ser por uma pessoa que acende qualquer coisa que ela acenda com a Um fagulha. veículo, uma ignição. Uma ignição e também até mesmo um interruptor ligado, né? Exatamente. Isso já pode gerar uma fagulha e está feito o desastre, né? Correto. Parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado por estar em Brasília e nos servir. Muito obrigado mesmo. Estou aqui à disposição. Rodão, beleza, então vamos da implantação, né? Tem mais alguma coisa para falar sobre a implantação? Não, da implantação eu acredito que a informação básica seja essa. E cada síndico que tem interesse em fazer esse trabalho, procura o seu operador, né, a sua concessionária aí que é fornecedora, e provavelmente ela vai explicar todo o procedimento e vai fazer o estudo de viabilidade para que isso aconteça no condomínio. É uma coisa bacana e vale a pena, sim, ser estudado. Não ser descartada sem... E é igual a gente fala a parte de justiça também, né? Acaba que transfere para quem tem que pagar mesmo esse gás, né? E tira um pouco da pressão em cima do síndico, né? Uma conta a mais para se pagar, que não é responsabilidade dele, né? O orçamento hoje, com esse contato direto com os síndicos, a principal queixa é a questão orçamentária. Então, o síndico fecha o orçamento dele anual
E aí ele tem ali um lastro muito pequeno para que esse orçamento saia daquela realidade em que ele traçou para todo o ano, né? Para todo o exercício ali em que ele vai gerir o condomínio. E o gás, quando ele é rateado, e agora nesse momento que a Petrobras ela tomou uma atitude com gás igual com a gasolina, né? Também é um mercado que deu uma complicada. Isso atrapalha muito a gestão do síndico. Então o gás, por exemplo, nos anos aí de 2017, 2018, a gente teve uma variação de quase 40%, né, de reajuste. Enquanto o orçamento condominial, ele não consegue ter uma flexibilidade de 10%. É porque tem a previsão atrapalha orçamentária, né? É difícil estar mudando no meio do caminho, né? As pessoas não pode. gostam disso, né? Exatamente, não pode. Foi fechado, acertado em assembleia, fechado o orçamento do ano, para o síndico fazer qualquer alteração, ele tem realmente um desafio imenso. E que, individualizando, pelo menos o gás não vai ser o fator complicador no orçamento dele. Giovanni, tem alguma pergunta aí pro Rodão? Qual é o risco de colocar um botijão de gás de 13 quilos no apartamento onde tem o gás já implantado e instalado? Boa pergunta. O que acontece? Hoje, o apartamento, normalmente, o perfil de quem mora no apartamento são pessoas que não ficam ali o dia inteiro, né? Normalmente, quando você procura uma moradia vertical, você acaba sendo ali quase que um dormitório. Então, o vazamento desse produto, o GLP ali, o botijão de 13 quilos vazando, ele vai se acumular dentro daquele local. E ele é mais pesado que o ar. Então, a característica do gás é que ele é mais pesado que o ar. Então, ele vai se acumulando no chão. E ele vai indo para baixo ali, e aí ele vai, onde ele vai encontrando espaço, ele vai se acumulando. E nessa situação, se ocorrer algum tipo de faísca, como foi falado aqui pelo Ramon, né? Faísca, o gás, o fogo, ele precisa de 3 fatores para ele existir. Ele precisa de ignição, ele precisa de combustível e oxigênio. Então, o ambiente em que esse gás vaza, ele é favorável para isso. A geladeira ali, digamos que o gás vazou ali no apartamento, né? E aí a geladeira ali, ela dá ignição para poder ela começar a gelar, pode gerar um acidente. Então, quando está dentro de um apartamento, na área vertical, você não tem o risco de afetar a tua unidade habitacional e afetar as demais. Então, afetar a estrutura do prédio, afetar os vizinhos, afetar... Assim, a moradia, ela está acumulada com muita gente. O meu prédio, por exemplo, são 320 moradores, né? Então, digamos que tem um acidente ali, são 17 andares em cada por torre, são 3 torres. Então, você tem um acidente ali no 3º andar, você pode afetar todos os andares superiores ou afetar os andares inferiores. Por isso que não se recomenda o uso do P13, né, do botijão de 13 quilos, dentro de uma residência vertical. Por isso que o bombeiro tem essa normativa. Mas se vazar do outro esquema também, tem algum dispositivo que identifica que está acontecendo vazamento? Obrigado pela tua pergunta aí. Quem entra sou eu, com a tua permissão, Rodão. Thiago. Vamos lá, pode ficar à vontade. Sim. Acabei de falar a respeito dos meninos lá do Senai do Gama, pessoal da Safe Gas. Acabei de mandar um alô para eles aqui também no grupo. Existem dispositivos que são intertravados com o sistema de inteligência artificial, que é o tema que eu vim falar aqui hoje. No tocante à GLP, é necessário um monitoramento. Esse monitoramento ele tem que ser preventivo, inibidor, né, se possível, com as válvulas e tudo mais, que aí já é uma parte mais mecânica, mas ele tem que ser ostensivo. Porque quando vaza, não tem que esperar vazar uma grande quantidade. Exemplo, nós temos nas garagens de subsolo dos prédios, digamos, diversos aqueles caninhos, para você, síndico ou síndica que está ouvindo, são aqueles caninhos amarelos, né? Que tem uma válvula meio alaranjada, não é isso? Agora está vindo no padrão azul. Azul agora, isso, né? Azul, E ele está no teto aí da sua garagem, do seu subsolo. O que sucede? Se há um vazamento em algum ponto daquele ali, se não houver um dispositivo de inteligência de segurança artificial interligado a uma central com um aplicativo por trás, eu estou falando do produto Safe Gas, que é do Grupo Life, juntamente com esses meninos lá do Senai do Gama, para fazer o desligamento automático. Sim, esse produto, ele sente o cheiro do gás e, independendo da quantidade, não tem que ser uma grande quantidade, uma pequena quantidade, ele já desliga o gás, avisa o usuário ou o síndico, tá? E só é religado quando o vazamento ele é detectado e retirado. Tudo isso, inteligência artificial, inteligência de segurança. Hoje nós vivemos numa geração, nós estamos tendo o prazer de participar de uma geração onde tudo, absolutamente tudo que se pensa é possível fazer com inteligência artificial, cara. É fantástico isso. Ainda bem que eu não penso em fazer nada da minha vida, porque estou meio deslocado dessa geração também. É bom ressaltar, pessoal, que a questão do botijão de gás
não é permitido, se eu não me engano, em alguns condomínios. Então é bom o morador se atentar à convenção que ele pode ser multado e logo vai gerar uma situação de risco para o condomínio também. Fica só esse alerta aí para quem quiser pegar a ideia do Giovanni e botar em prática. Não vai não, porque esse homem né, ele não tem inteligência artificial. Eu não tenho nem a manual. Rodão, então vamos lá. Quais os procedimentos o condomínio tem que adotar para evitar acidentes? Vamos lá. Basicamente, como foi falado aqui pelo Ramon, nós temos alguns dispositivos de segurança remotos, alguns dispositivos de segurança que podem ser instalados no condomínio, mas a nossa força hoje de trabalho ela tem que ser minimamente capacitada, né, para identificar aí algumas situações em que eles não serão combatentes, né? Não será aquele pessoal que vai chegar ali já com acidente ocorrido e vai fazer o combate, mas vai trabalhar na prevenção básica ali para que qualquer situação seja minimizada ou até estancada, né, dentro do condomínio. Primeiro ponto, que o gás ele tem um cheiro característico, um odor característico, né? Então, no gás, originalmente, quando ele é extraído lá pela petroleira, ele não tem cheiro, ele não tem odor. E aí é acrescentado mercaptana, que é um odor característico aí, para que ele tenha aquele cheiro ruim, né? Vamos ser franco, né? O cheiro não é agradável. Então ele é de proposital, feito dessa maneira, então. Ele né? é propositalmente fedorento, né? Vamos usar esse termo aí. Interessante. De propósito. Quando ele é extraído, ele não tem cheiro. Tá vendo, Giovanni? National Geographic aqui. O pessoal fala umas palavras aí, eu sou do Goiás aqui, arredonda, não entendo esses trem não. Se não falar minha língua, acabou. Vai te brocando, vai lá. Não vai ter nem conversa. Bom, não. facilitar, a mercaptana ela é extraída do enxofre. Aí, agora sim. Enxofre é aquele negócio que você tem embaixo do braço, né, Thiago? Às vezes, né? Mete brocando, continua, não conversa não. Vamos lá então. Então, o que acontece? Então, primeiro a questão do odor, ela é para o primeiro alerta do gás, né? Então, se você sentiu um odor característico em algum ambiente, seja ele fechado ou aberto, a primeira ação que você tem que tentar ver é identificar. Então, foi citado aqui pelo Ramon sobre a tubulação. Então, o síndico, o que ele tem que fazer? Tem que preparar a equipe dele ali, basicamente, para entender um pouco das instalações do condomínio. O que ele vai identificar ali que é primordial para o condomínio, que é primordial para o bom funcionamento dessa parte. A tubulação de GLP ela é amarela. Então, ela vai estar lá, está bem aparente, ela é fácil de visualizar, ela é fácil de identificar e normalmente ela é mais baixa que as outras tubulações para facilitar a manutenção e acesso. Tem que ser identificado nessa tubulação, através de um layout, através de etiqueta, um adesivo, onde ficam as válvulas de fechamento. E aí coloca ali, você vai ter a válvula, ela só fecha, ela é bem simples de fechar, ela tem um ângulo de 45 graus de fechamento, é bem rapidinha, você virou ali, é um corte rápido, e aí ali você corta o combustível para um possível vazamento, né? E identificando isso, ele pode fechar as válvulas de segurança ali pela garagem, de repente ele está num corredor entre as unidades ali e sente esse odor. O que ele vai fazer? Primeiro passo, ele vai ventilar o local. Já que o GLP é mais pesado que o ar, ele vai para o chão. E aí ele abre e esse GLP vai para algum lugar e vai dissipar ali naquele ambiente, não vai se acumular. Então não vai ter o risco de ocorrer um acidente naquele local. Persistindo esse cheiro depois que ele abrir ali as portas por uns 3 minutos, ele tem que fazer contato com a empresa prestadora e cortar o gás em todos os pontos de corte que ele conhecer do prédio. Então ele começa ali pela central de gás, é o primeiro ponto de corte. Na sequência, ele vai para a garagem, você tem a válvula de primeiro estágio, você corta geral para todas as prumadas. Depois você vai para aquela prumada específica, por exemplo, é a torre A, ou é a torre B, ou a torre C, ele corta a torre A, a torre B ou a C. Na sequência, ele pode cortar ainda aquela prumada específica de final, que ela tem final, por exemplo, no meu prédio ele vai de 1 a 8, né? Vai do 101 ao 108 o primeiro andar. Então eu posso cortar ali 101, 102, 103, 104, eu corto tudo aquilo e de 1 a 4 até o final eu corto todos, entendeu? Então você vai tirando combustível aos poucos daquele local, daquela rede. E por fim, se não tiver ocorrido nenhum acidente, cortar ali na própria unidade habitacional, ou pelo corredor ou dentro da unidade. E aí é importante você frisar a segurança nesse momento, né? Como disse, um simples interruptor pode gerar uma fagulha. Pode. Não acenda as luzes, vai com uma vela por questão de garantia. Ou vai fumando. Né? Ou vai fumando, mas vai calmo. Rodão, vamos lá. Semana passada tá falando com o pessoal do elevador aqui, né? E existe acho que é RIA que eles falou, que é uma coisa que tem que ser feita uma vez ao ano, né? Que é obrigatório. Correto. No sistema de gás existe algum procedimento que é obrigatório ser feito a manutenção? Como é que funciona o sistema de manutenção? O cronograma de manutenção para o sistema de gás? Vamos lá. As empresas fornecedoras, elas têm uma preocupação muito grande com a segurança. Então, o primeiro procedimento de segurança que é feito é no próprio abastecimento. Sempre que o caminhão vai fazer o abastecimento a granel, ele faz uma verificação, um checklist. Então, ele verifica os pontos ali
que já podem gerar algum risco dentro da central de gás. Afinal, o armazenamento maior, né, que ocorre no condomínio é na central de gás. Então ele verifica as condições dos equipamentos, então é o tanque, o cilindro, ele verifica os mangotes, que é aquela mangueira de transferência do gás, ele verifica os medidores, aí você tem ali o manômetro de pressão, de entrada e de saída, você tem o magnetron do tanque, que é o reloginho que mede ali o gás, que vai de 0 a 85. Ele faz algumas verificações, que é um checklist prévio de manutenção. Qualquer irregularidade, ele sinaliza ali automaticamente, de forma remota, para a empresa, e a empresa já toma providência. Então, a gente chama isso de uma manutenção silenciosa. Né? Não é feito nenhum alarde, não é feito nada, ele faz ali, e se ele identifica algum problema que ele já pode ali, por exemplo, desligar o gás, como eu informei, né? Ele chegou na central, a central tem uma irregularidade, ele corta aquele tanque ali, chama a manutenção vem na sequência, demora em média aí de 2 a 3 horas para chegar uma equipe de manutenção, esse é o prazo médio que as empresas usam em Brasília, e aí faz aquela manutenção silenciosa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há sempre uma verificação que é feita aí de tempos em tempos, ela não tem um prazo médio determinado, tá? Mas o CREA é o órgão que faz essa verificação e que exige, que é o teste de estanqueidade da rede. Então, o CREA e a norma exige que seja feito teste de estanqueidade da rede e do tanque, né? Mas normalmente é feito do tanque ali, do cilindro da central de gás até até o corte, até o primeiro corte. Então vai da central até o primeiro estágio. E sempre que é solicitado por esse órgão, ele é feito. Ele não tem um prazo determinado de validade, normalmente vale por 12 meses aí, mas ele é feito sempre que solicitado. E aí é entregue, e aí testa-se ali a questão da rede e a questão daquela tubulação que foi feita com relação a vazamentos. Você falou que esse teste só pode ser... quem pode solicitar o CREA? O síndico pode solicitar em algum momento esse teste? Quando é interessante para o síndico fazer esse teste? Vamos para situações reais, né? Você tem ali um condomínio que ele está tendo uma frequência de vazamentos. Aí vamos deixar de lado a central, porque ela é responsabilidade do operador, né? E isso passou para o lado de dentro do condomínio. Se você tem uma frequência ali de vazamentos ali em alguns andares, o síndico tem a obrigação de fazer o teste de estanqueidade e de verificar o que está ocorrendo em qual ponto da rede. E aí até substituí-la, caso seja necessário, entendeu? Que é uma boa pergunta. Então você falou uma coisa interessante. Então, até no botijão de gás, a responsabilidade é da fornecedora. Isso. De dentro do condomínio, é do condomínio. É do condomínio. A fornecedora, a obrigação dela é da central até a válvula de primeiro estágio. Ou seja, primeiro estágio, corte. Né? Isso. A partir do primeiro estágio para frente, aí a gente chamaria de segundo estágio, é tudo responsabilidade do condomínio. E esse teste é feito por alguma empresa específica ou a própria empresa de gás ela faz esse teste? Como é que funciona? Hoje as empresas de gás elas não executam esse teste, mas ela tem as credenciadas. Então, se você é síndico e tem um fornecedor, solicita para o fornecedor quem são as credenciadas e ela vai te fornecer os dados, né? E você faz ali o orçamento. Esse teste é cobrado por metro, enfim, cada empresa tem um padrão de cobrança e ele é feito por tempo. Né? Então ele fica um tempo ali submetendo aquela rede a determinada pressão. A rede trabalha com 1,5 kg de pressão médio e esse teste pode chegar de 6 a 9 kg de pressão ali para poder pressionar aquela tubulação e verificar se ela tem vazamentos. Giovanni, eu sei que você é contador, né? Lá no teu serviço, qual é a pressão que você recebe do dia a dia? 2 kg, 3 kg? Como é que é para você trabalhar bem? A pressão que eu tenho lá é... Eu não posso levantar para beber água, ir no banheiro e respirar também. Tirando isso, eu sou livre para fazer o que eu quero. Nem respirar? Não, atrapalha. Você leva tempo. Ó, quando você respira, você já perdeu uma fração de segundo de produtividade. Gostei desse patrão, é bom, argentino. Gostei desse cara. Eu vou pegar umas instruções com ele e botar na minha equipe lá. Vai lá, vai. Você vai ser tão amado quanto ele. Ramon, tem mais alguma pergunta pro Rodão aí? Não, mas é uma colocação, não. Realmente é um projeto muito bacana. Parabéns. Beleza. Rodão, então vamos lá. Deu merda, vamos dizer assim, pegou fogo. Vamos lá. Como é que o condomínio tem que agir nessa situação? Ou no caso, os funcionários, né? Vamos lá, vou contar uma historinha rápida aqui para que nossa conversa fique bem didática, né? Há 2 anos aproximadamente, eu não me recordo aqui a data, ocorreu um incêndio na Asa Norte, no 3º andar de uma unidade. E o que ocorreu ali? Aí a gente percebe o despreparo da equipe, né? O porteiro que estava naquele local, ele não era o porteiro de frequência, era um porteiro substituto, um cobre-férias, né? O que aconteceu lá? Começou o incêndio e aí o pânico foi generalizado. E é o normal, né? Porque as pessoas têm medo de fogo. Não, imagina. Não, tá quentinho aqui, mas tá tranquilo. E nem era São João, né? Então, todo mundo ali, né? O pessoal, os moradores entraram em pânico, evacuaram o prédio
de uma forma desordenada. Então pode acontecer algum acidente na evacuação, você pode ter alguns problemas ali nesse momento. E o porteiro, que sempre é o responsável, que sempre é aquela pessoa que é lembrada em todos os momentos ali do prédio, se vaza uma água na unidade, lá na cobertura, porteiro. Se você tem um problema na garagem, porteiro. Se você tem um problema com a energia elétrica, porteiro. Então o porteiro ele é o cara mais acionado do prédio, né? E ele tem que ter alguma preparação para ter essa carga ali de responsabilidade. E o que aconteceu? Ele também entrou em pânico. Ele não tinha conhecimento. Então, rapidinho, o que aconteceu ali? Todo mundo desceu, ele não teve nem a atitude inicial, que teve um incêndio, você chamou o corpo de bombeiros, que é o responsável aí pelo combate, né? Ele não conseguiu chamar o corpo de bombeiro ali na hora, um morador chamou. O corpo de bombeiros levou 10 minutos para chegar ao local do incêndio, porque ali na Asa Norte você tem aquela dificuldade de deslocamento de veículo grande, né? Quando chegou, o bombeiro não pôde iniciar o rescaldo, ou não pôde iniciar o combate ao incêndio. O rescaldo é posterior ao incêndio, quando apaga. Então, o bombeiro não pôde combater aquele incêndio de imediato, porque ele não sabia onde desligava nem a água, nem o gás e nem a energia elétrica. Aí o bombeiro teve que tentar localizar a central de GLP e a central elétrica. Lá na Asa Norte é um local bem específico. A central de GLP, ela está na frente do bloco A, por exemplo. Mas ela não fornece para o bloco A, ela fornece para o bloco E ou para o bloco F. Então o que acontece? Ali não tem uma característica comum, como a gente tem aqui na Samambaia. Por exemplo, no meu prédio, eu tenho o meu prédio e a central é dele. Lá não, lá ela tem os pontos específicos ali, de acordo com o projeto da região, né? Então, para poder desligar o gás e energia elétrica, foram mais 15 minutos. E aí, descobrir, né? Até descobrir tudo isso. Então, nesse período aí, o bombeiro levou 25 minutos para começar a combater o incêndio. E aí, o que ocorre aí? O prejuízo não foi tão grande, né? Graças a Deus não teve nenhuma vítima, não teve envolvimento de ninguém. Mas se o porteiro tivesse uma preparação mínima, né, e entendesse alguns procedimentos de segurança, que é os que eu vou citar aqui agora, ele poderia ter facilitado o trabalho do bombeiro. Primeiro deles, identificação. Ele tem que saber onde fica a central de gás, ele tem que saber onde fica a central elétrica, ele tem que saber onde fica a água de segurança, né, os hidrantes. Ele tem que saber como orientar o corpo de bombeiros. O pessoal do bombeiro está preparado para tudo, mas ele não conhece o projeto do teu prédio. Então ele chega ali e ele precisa do auxílio inicial para iniciar o combate ao incêndio. Então, o que eu diria aqui para um síndico, né, que está iniciando, que já está na prática e está no mercado e está trabalhando, é que fique atento à equipe, mostre para a equipe onde ficam os principais pontos do prédio. Aí a gente pode incluir nisso bomba d'água, pode incluir outros pontos, as tubulações de esgoto, tubulação de água de reuso, tubulação de água preta, aquela água escura, água de máquina de lavar, enfim, que tudo isso aí pode ter algum problema e às vezes você não sabe qual é a fonte, qual é o caminho. Então, orientando, tendo ali o adesivo, a etiqueta, né, o layout dessa tubulação, mostrando que o GLP é amarelo para esse cara, mostrando que a água potável é verde, né, que a água de emergência, hidrante, é vermelho e que esgoto pode ser marrom ou preto, enfim, de acordo com o layout do prédio, você já tem uma orientação básica para um princípio de combate ali ao incêndio, ao incidente, enfim, ao que ocorrer. Às vezes nem virou incêndio ainda, se ele cortar o gás, ele já diminui o risco de se aumentar e se alastrar para outras unidades habitacionais. Ou seja, Thiago, a pessoa que não está pagando a conta de gás e tem seu fornecimento cortado, ela não é inadimplente, ela é uma pessoa segura, que aí ela está evitando vazamento na casa dela, entendeu? E aí, Rodão, o que você acha? Olha, eu acho que esse ponto de vista ele é coerente, né? É bem incoerente. Tem alguma pergunta séria para fazer pro nosso amigo Rodão? Olha bem pra minha cara, eu tenho cara de quem fala sério, Thiago. Pelo amor de Deus, cara. Rodão, foi bacana te conhecer, cara bacana, o conhecimento é muito proveitoso mesmo, né? Tá levando essa mensagem pros síndicos aí. Espero que você possa voltar mais vezes aqui, porta sempre estar aberta. Estou à disposição. É um tema muito relevante, questão de segurança mesmo. Você me falou agora no final coisa que a gente vem trabalhando na TOR, que é a parte de qualificação dos porteiros, que eu até trouxe um porteiro aqui que falou que porteiro não é guardinha, né? E é importante estar qualificado porque ele pode evitar aumentar um acidente ou evitar até acidentes, né? Salvar vidas com uma coisa mais aplicativa, só de ter conhecimento mesmo, né? De conhecer o layout, de poder ajudar, né? Claro, inclusive o porteiro, além desses detalhes que a gente fala da questão física, né? Ali da central e dos pontos importantes do prédio, ele também conhece os moradores. Então vamos pensar num cadeirante, num idoso, em pessoas que têm uma dificuldade de locomoção e de repente... Que precisam de uma ajuda na hora de... Exatamente, no incêndio vão precisar de uma ajuda,
vão precisar de utilizar um elevador que na hora do incêndio não pode ser utilizado, então orientar o bombeiro, ó, ali no apartamento 205 tem uma senhora, ela é idosa, e aí o bombeiro naquele primeiro momento, quando ele chega, ele vai fazer esse resgate, né? Ele não precisa diretamente fazer esse resgate, mas ele salva essa vida. E dá uma informação que é é fundamental, né? É crucial. Muito interessante mesmo. Então, meu jovem, vende seu peixe pro síndicos que estão ouvindo o Brasil todo, nós aí, fica à vontade. Bom, o que eu tenho a dizer a todos os síndicos aí do nosso Brasilzão, né? E aí o nosso alcance aí é grande, é que tenham zelo pelas vidas que estão no seu prédio, né? Que cuidem da segurança. O prédio ele pode ter todo o conforto, ele pode ter de tudo, uma boa área de lazer, enfim, pode ter tudo. Mas que segurança é fundamental. Sem segurança, não tem convivência. Beleza. Beleza? Você não quer vender, não? Fala o seu telefone, o pessoal quiser contratar um sistema de inundação de gás aí. Bom, meu contato aqui, caso alguém procure e queira conversar comigo pessoalmente, é o 961, né, DDD de Brasília, 99305-2009. Se precisar de orientação, se precisar de uma consultoria, pode me procurar que eu vou estar à disposição. 99305-2009. Beleza, pessoal, vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente